Tá legal, pessoal? Tá entrando o Em Casa Podcast. Eu sou o Rafael Freitas, seja muito bem-vindo. Eu tô hoje aqui já, devidamente identificado com o meu bottom da Iris Global. Então você já sabe quem é o convidado, porque o nome já tá aqui na descrição do vídeo. E antes de eu chamar ele, antes de eu chamar aqui meu brother, meu parceiro, o pastor Wesley Bispo, eu gostava que, ô senhor Daniel, faz favor pra mim, roda essa vinheta aí, pelo amor de Deus. Do nada, de repente, Maicon Barroco aqui na mesa do Em Casa Podcast. Você já viu isso? Eu tô tentando entender até agora. Você já viu isso? Olá, pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, você que tá aí na sua casa, no seu trabalho, assistindo, ouvindo. Hoje nós temos... Que honra, Rafael! Que honra, Rafael! Meu Deus do céu. Lisonjeado. Maicon Barroco, aqui em Casa Podcast. Você tá doido. Seja muito bem-vindo, pastor Maicon. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Uma alegria indizível. Já começou gastando tudo, né? Gastei já o português todo já. Rapaz, cara. Meu Deus, cara. Sabe, pastor, eu fico assim, muito honrado, Rafa, com a bagagem que esse homem carrega, a bagagem que você carrega, Maicon, e tá aqui na mesa com a gente, podendo compartilhar. E a gente vai fazer o que hoje? Sugar tudo. Tipo igual aquela bucha que você vem, aquele paninho da pia, sabe como é que você vai? E tosse. A ideia é essa, Maicon. Deus abençoe você, abençoe a Vivian, abençoe o Estevão, abençoe o Samuel. Cara, que felicidade. A trupe toda. A malta toda. A Vivian tá cá com você. Sim, a Vivian tá aqui conosco. Inclusive fez aniversário essa semana. Dia 25 agora. Aproveita aí e manda um especial pra ela. Vivian, fala aí. Coloca a musiquinha aí. Coloca a música de fundo aí pra poder... um clima, mais nada. Eu costumo dizer que a Vivian é 80% daquilo que eu faço. Uau. Eu, quando estava prestes a casar, que na verdade eu não tinha ainda esposa, e eu orava ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero uma doida para poder acompanhar. Que loucura. Uau. Morava em comunidades, né, ribeirinhas, então eu falei, Senhor, eu preciso de alguém que pelo menos não tenha medo de barata. Né? Nossa, cara. E o Senhor me deu a Vivian, que estava vindo de uma tribo no Paraguai. E a gente se conheceu na conferência do Gregório McNutt. Olha as loucuras. E a conexão, hein? eu conheci ela e quando eu conheci, comecei a conversar com ela. E fizemos um trabalho evangelístico juntos, logo após isso. E durante esse trabalho eu fiquei apaixonado por ela. Ixi. Já entramos já assim, né? Já entrou na logo pegada. Pra quem não legal, casou ainda, cara. escuta isso aí, né? Pois, é verdade. Não, isso é E muito eu orava ao forte. Senhor, né? Tem gente que é favorecido de beleza, outros precisam orar um pouco mais, como era o meu caso. E eu orei ao Senhor pedindo específico. Senhor, eu preciso de alguém que vai encarar o campo né, missionário comigo. E eu conheci a Vivian e ficamos apaixonados. E eu pedi a ela em namoro pelo Orkut. Orkut? Nossa. Alguns dias atrás. Pouco tempo. Pouco tempo atrás. E ela falou que ela já orava há 2 anos já, pedindo ao Senhor para poder casar com a minha pessoa. Olha isso, cara. Aí eu falei, você é uma mulher de sorte, né? Estou disponível. Deus ouviu você. Deus ouviu suas orações. E 1 ano após, a gente casou. E a gente faz 15 anos de casado esse ano. Louvado seja Deus. E esses 15 anos no campo, trabalhando para Jesus. Quando eu conheci ela, eu casei para voltar para o lugar onde eu trabalhava antes. Porque eu trabalhava na parte norte, né, do Brasil, trabalhava lá no Amapá. Nossa. E a ideia era voltar para casar, porque eu não queria ficar mais no campo, né, sozinho, né, solteiro. Claro. Eu queria mesmo, né, casar, eu fui com esse objetivo. E a ideia era voltar. E a Vivian falou, Maicon, eu tô ouvindo do Senhor que não é pra gente voltar para lá, não, pra gente permanecer na cidade onde que eu tô, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nossa, cara. E eu falei assim, Vivian, aqui é 70% de crentes evangélicos aqui, o que eu vou ficar fazendo aqui? Mas a gente ficou mais 5 anos ali. Foi o tempo que o Senhor, né, aperfeiçoou a gente pôde pastorear a igreja local, sabe? Conhecer o outro lado lá da moeda, não mais o missionário que foi, mas agora alguém que está separando, treinando e capacitando pessoas e mandando ao campo. Nossa. Então eu conheci o outro lado, eu pude ser, né, experimentado no pastoreio, né, local, na vida local ali. Isso foi muito bom, sabe?
E depois a história, né, continua, mas a gente serviu na questão do pastoreio, no treinamento missionário. Foi aí que eu comecei a viajar ao Brasil para poder, né, despertar pessoas à missão, experiências também para fora, né, do Brasil. Então começou ali. A partir daquilo que o Senhor falou, obediência, de estar na localidade, de servir a igreja local. Olha só. Então começou ali. Isso da obediência, já vamos pegar esse gancho, Maico, porque eu vejo que é uma coisa, uma palavra que tem se muito falado, mas tem um certo repúdio da nossa geração. Falando assim, ó, não, obedece e suporta o processo. A galera quer, eu vejo como missionário e pastor, o que você nos fala, assim, dessa galera que tem o chamado, quer ir, mas e o processo? Eu creio que é uma grande dificuldade, cara. A geração nossa, ela não está acostumada e não se submete a processo, a maior parte dela. Eu lembro que, por exemplo, a minha geração, a gente, para poder usar a internet, a gente tinha que colocar o modem e tinha internet, né, de escada. Meia-noite. Até mandar o e-mail, eu ia pro banheiro e voltava e o e-mail ainda não tinha ido. Então eu tinha que esperar, você tinha que ter paciência. Por exemplo, para poder assistir um filme, eu tinha que esperar a sessão da tarde para poder assistir um filme, não é? E se eu perdesse um minuto ali, não tinha como voltar, entendeu? Então, é uma geração, a minha, que ela entende, né, o processo, sabe? Sim. Ela tem a paciência no processo. A geração de hoje não, é o fast food, é tudo muito rápido. Então, a internet, né, banda larga, o que acontece no Japão, aqui em Portugal, a gente sabe alguns segundos após, ou até na mesma hora que está passando lá, passa aqui. Então, é uma geração que ela não tem essa paciência do processo. Isso é um grande perigo, né, para obediência. Eu creio que isso envolve também a questão da vocação, do chamado, identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, ou se eu não tenho a paciência do processo, eu vou querer ser o outro. Isso é forte. E se eu me identificar com o outro e querer ser o outro, eu vou viver uma vida que não é a minha vida. Então, eu vou me submeter a um processo do outro lá na frente e não vou ter suportado, sabe, as lutas do processo, as aflições do processo, a alegria do processo. E para quem quer viver a vida do outro, só vive enfado, cansaço e frustração. Nossa. Porque você nunca vai ser o outro. Então, a obediência, ela nos leva a esse tipo de processo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele teve o processo dele, teve o tempo de deserto dele, sabe? Ele teve o tempo de alguém, como, por exemplo, né, Barnabé, de pegar Paulo e conduzir ele, né, para Antioquia, para começar ali após o processo público dele. Então, tem toda uma dinâmica, né, de processo. Né? Jesus, o próprio, né, Jesus, ele teve o processo da vida dele. Então, nós somos, eu creio que, tendenciosos, sabe, a atropelar processos. Então, a gente quer viver a vida que, por exemplo, né, o apóstolo vive, o pastor vive, mas a gente não quer submeter as dores do processo, sabe? Dar valor aos pequenos começos. A gente já quer começar grande e ninguém começa grande. Total. Então, eu creio que é um problema da geração nossa. Sim, sim. E eu creio que nós, né, líderes, precisamos ensinar mais sobre isso, sabe? Precisamos identificar a questão do processo, falar mais sobre vocação, falar mais sobre o chamado, identidade. E isso vai se dar por diversas coisas, né? Mas obediência, eu creio que é uma grande chave. Porque o Senhor nos criou para sermos obedientes. E assim a gente vê na figura do primeiro Adão que ele foi desobediente. E essa é a nossa natureza. Quando a gente já nasce com essa natureza ligado à desobediência, né? Mas através de Cristo, o último Adão, a gente passa a ser como ele. Então não é mais a desobediência que governa a nossa vida. Agora nós somos obedientes. Então a gente tem até aquela ideia da geração nossa usa muito, não, mas eu tenho a livre escolha, eu tenho, né, o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. O famoso livre-arbítrio. Eu sempre digo uma coisa, se você, né, cristão, está nos vendo aqui hoje, você já fez uma escolha. Então nós já escolhemos Cristo.
Então Era. não tem que se divertir com outros amores ou com outras paixões. Nós escolhemos a Cristo. É isso mesmo. E se eu escolhi a Cristo, não cabe mais viver segundo o velho homem, segundo a velha, né, natureza, a desobediência. Agora, o caminho que a gente está indo, né, trilhando, é daquele que, como exemplo, ele seguiu a vida conforme o Senhor disse que ele tinha que viver, conforme o Pai falou que ele tinha que viver. E ele suportou isso, e suportou o processo, a obediência, até a morte e a morte de cruz. Tá louco. Por isso que o Pai o exaltou, por isso que o Pai glorificou, por isso que ele é o padrão. Sabe, o padrão é ele. Cristo Então, é o olhando para ele, a gente consegue ver obediência. Então, Filipenses 2, versículo 5, e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou-se de si mesmo, sabe? Tomou a forma de servo. Então, obediência é isso, cara. É o tempo todo esvaziar-se de si mesmo. Uau. Sabe? Cara, não sou eu que escolho mais. Sabe? Não sou eu que decido. Agora eu preciso ouvir o conselheiro, o bom conselheiro. Total. Então, isso é o fato com que o Espírito é que guia a gente, sabe? O Espírito de Deus é quem guia a gente. Então, não vou fechar um contrato porque eu acho que eu tenho que fechar. Eu vou fechar porque o Senhor, ele deseja que eu feche. Convicção ali no propósito. Isso, porque nem tudo aquilo que parece entendeu? E nem tudo aquilo que é proposta eu tenho que aceitar. Existe a oportunidade e existe o processo a qual o Senhor ele quer colocar a gente. O Marco, e tem um romance, né, cara? Eles romantizaram muito a missão. Demais. Né? E eu penso que pelo fato deles terem romantizado tanto a missão, é tudo muito bonito. Vai e tal, as nações. E Salmos 2,8 nunca foi tão falado igual tem sido falado nos últimos dias. Pede, eu vou te dar. Beleza e tal. Mas aí a galera vai muito precoce, cara. E, por exemplo, você passou perrengue já, todo tipo de perrengue. Você é missionário raiz, né? Já fica outra dica aí, é um missionário raiz, literalmente. Sim. E eu penso que enviar um camarada que não está preparado é enviar já esperando ele voltar. Com certeza. Primeiro processo que bater, primeira dificuldade. Enviar alguém precoce é complicado. Sim. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu fui no Descende, no Brasil. E eu fui lá e quando... daqui a pouco um amigo nosso, ele fez um apelo. Ele fez, né, um convite para quem desejasse ir para as nações, sabe? Tocar os povos e tudo. E eu achei massa demais, porque assim... Na hora eu vi um estádio levantando a mão. Uau. Nossa, eu não sei quantos tinham lá, mas sei lá, mais de 70 mil pessoas levantando as mãos. E eu pensando, cara, eu viajo o Brasil, alguns países aí, despertando pessoas, e às vezes 5 ou 6 levantam a mão e dizem, cara, eu quero ir. Eu quero ir. Eu falei, cara, agora eu tô vendo mais de 70 mil pessoas, sabe? No estádio, dando uma Morumbi, resposta. São Paulo. E eu vi aquilo assim, cara, na hora eu me alegrei. Mas, cara, o Senhor ministrou meu coração. De que maneira eles vão? O como. Isso. Sabe? Como essas pessoas vão? Nossa. Aí, na hora, eu falei assim, cara, a gente não pode ir de qualquer maneira. A gente não pode ir para a missão de qualquer maneira. Cara, o mundo, ele está cheio de dúvidas. Exatamente. O mundo quer saber, ele quer conhecer o Pai. As pessoas desejam conhecer o Pai. Ainda que, falando ali, elas vão dizer que não, mas o interior, o homem, ele tem sede de Deus, sabe? Ele quer alguém superior. Nossa. Ele só não sabe quem é. Quem é? E se o mundo ele tem dúvidas, eu não posso mandar pessoas que vão causar mais dúvidas ainda. Nós temos que mandar pessoas que realmente conhecem. Eu estava vendo um tempo atrás o Paul Washer, ele falando que um jovem mandou mensagem para ele e falou com ele assim, Pastor Paul, eu quero muito ir ao Peru, aonde que você trabalha, né, para a nação do Peru, eu quero muito ir trabalhar com você. E o pastor Paul falou assim, cara, beleza, mas por que você quer ir? Ele falou, não, eu tô com meu coração queimando, eu quero ir trabalhar com você. Ele perguntou assim, mas quem é Deus? Ixi. Ó, rapaz, não, pastor Paul, você não está entendendo, eu tô com meu coração queimando. Aí ele, não, tudo bem, entendi, mas quem é Deus?
Nossa. Não, olha só, pastor Paul, cara, eu tô assim, eu tô em chamas para poder ir. Mas quem é Deus? Aí ele falou assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Ele falou com o cara. Cara, muito mais do que um coração queimando. Essa nação precisa conhecer Deus. Uau. Então, assim, nós temos uma geração que se empolga fácil. Isso não que isso é ruim, sabe? Mas se ela não voltar e submeter ao processo para buscar esse equilíbrio, sabe? De conhecer Deus, de fazer Ele conhecido, de discipular as nações, Sim. sabe? E para isso nós precisamos ter conhecimento de quem Ele é, sabe? Não é simplesmente uma empolgação que vai levar a gente, mas é uma Uau. convicção. E a convicção, ela vem através da palavra. Então, eu amo, cara, sabe, pessoas incendiadas, sabe? A gente caminha assim, o ministério nosso, a gente ama mesmo, sabe? A gente gasta, investe muito tempo na presença de Deus, porque a gente já sabe que essa é a chave, sabe? De estar com Ele, de ouvir a Ele, de permanecer nele. Mas eu preciso dar uma resposta daquilo que eu estou escutando, daquilo que eu estou, sabe, ouvindo dele. Eu preciso proclamar ao mundo, Uau. sabe? Eu preciso dizer às pessoas, mas eu preciso conhecer a ele. Então a gente tem uma geração que quer ir, não, vamos embora, achando que tipo assim, vamos lá. Então, mas, cara, quando nós chegamos, por exemplo, realidade onde que nós estamos aqui hoje, né, para a Europa. Cara, pro Brasil, a galera aqui tá sentado numa lareira que tá queimando. É isso que eu ia tomando, te perguntar. louco, bicho, tomando uma tacinha de vinho e comendo queijo. Pois. Eles acham que todo europeu tá vivendo isso. Vem cá ver. Marco, é isso que eu ia te perguntar sobre isso, porque nós que estamos aqui, qual é a perspectiva do povo, da igreja brasileira concernente à Europa? Sim. Porque a Europa foi antes enviou missionários para lá. Eu até ouvi uma frase no sábado que foi até que você falou aqui na mesa, que a Europa enviou foi tipo uma mãe e agora os filhos estavam voltando. Foi assim mais ou menos a frase, não foi? A Europa enviou, né, missionários ao Brasil. Né? Então a gente vê um grande movimento missionário daqui para lá. E eu creio que a Europa agora, ela aguarda essa volta, sabe? Esse caminho de volta. Olha, que legal, cara. Então eu acredito nisso. Acredito que o Senhor, ele vai separar mesmo. Amém. E eu creio que a Europa, ela precisa daqueles que são mais, né, forjados, sabe? Aqueles que estão sendo forjados no fogo. Sim. Sabe? A Europa está precisando desses, sabe? E vocês sabem que vocês estão, né, trabalhando aqui. Aqui, cara, você precisa ser de verdade. Entendeu? Porque o povo está com o coração, né, fechado, sabe? Mas não há coração fechado que o Espírito Santo não possa quebrar, não possa ir, né? Exatamente. Então, quando a igreja né, brasileira que eu falo, parece que eu estou falando de todos, mas uma boa parte que não conhece a Europa tem esse pensamento. Ah, cara, tu vai ser missionário em Paris. Então, essa em Lisboa, tipo não assim. Sabe os perrengues, né? Isso. As pessoas não sabem o nível que é você chegar para, por exemplo, um português que não conhece Cristo e falar de Cristo ali para ele, sabe? Não sabe o nível de confiança ou de tempo, de dedicação, de confiança que você precisa ter para poder ganhar um relacionamento com ele. Você até tentou falar. pregar pro motorista do Uber português que você pegou, e você viu a dificuldade que foi, né? Difícil. Gente boa pra caramba. Não, ele vem xingando o caminho todinho. Meu Deus, cara. Então, assim, é bem assim, cara, né, hostil. E a gente vive hoje, cara, a Europa, ela pós-cristã. Então, o secularismo, humanismo, tipo, já tipo algo, né, palpável aqui. Então, assim, a dificuldade é difícil, cara. A minha esposa, ela ficou, sabe, assim, ela ficou impactada, porque ela nunca tinha pisado aqui. E, sabe, quando a gente chegou, por exemplo, depois em Genebra, e eles estavam em frente à Catedral de Calvino, né, explicando ali, né, um guia, né, explicando, e minha esposa ouvindo, e ela perguntou, o rapaz que estava conosco, né, um pastor,
perguntou para ele, falou assim, cara, essas pessoas sabem o que passou aqui, a história daqui mesmo? Ele falou assim, não. E o guia também não está contando. Então, assim, uma geração ela não contou para outra geração. Nossa. Então, agora nós temos, por exemplo, nas escolas de Paris, a gente tem criança que não conhece a Cristo. Uma irmã ontem, uma missionária, falou comigo que ela foi na Serra da... Como que é, né? Estrela? Serra da Estrela, sim, Isso. sim. E descendo a serra, ela foi comer um pão num lugar e ela foi falar de Jesus para uma senhora. A senhora não conhecia Cristo. Estou falando de Portugal. Sim. Exatamente. Então, assim, as comunidades ciganas de Portugal, os povoados, os vilarejos que não tem nenhuma igreja. Então, cara, eu tive, assim, né, a oportunidade de ir aqui num lugar que nem igreja católica tem. Uau. Aqui próximo, aqui a 20 minutos de onde que a gente está. Tem. Então, você vê que, por exemplo, Portugal tem 3,5% de cristãos, né, protestantes, cara. Menos de 5% da população. E é um país que é do tamanho de Pernambuco, tipo assim. Isso No aí, Brasil. do tamanho de Pernambuco. É. Ô, Mike, e falando usando vou dizer assim, esses gráficos, esses dados aí, ô, Mike, eu vejo que o missionário no Brasil hoje, ele é treinado na melhor escola. Sim. Vou usar essa expressão, assim, pelo fato da dificuldade. Eu vou dizer na questão da justiça social. Porque o missionário no Brasil, ele está treinado, cara. Ele está treinado a fazer os impactos evangelísticos e tudo mais. Sim. Lida diretamente com o tráfico de droga, lida diretamente com a prostituição, lida diretamente com a falta. Então, o cara, ele já na justiça social, o cara ele já se sobressai, assim. Sim. Então, eu também, dentro disso que o senhor está falando, que o pastor Wesley também entrou nessa linha aqui, cara, eu acho que, e dentro do que você falou no sábado, a mãe um dia enviou e tá lá os filhos, os netos, vou dizer assim. Sim. E essa galera vindo, vou dizer assim, nessa pegada, e graças a Deus, Deus tem enviado um exército de gente comprometida, com graxa na igual o pai fala. Mesmo a galera que estão vindo na pegada e sendo formado na melhor. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Pelo Sim. fato de estar ali direto, lida com a fome, lida com a dificuldade, com as adversidades e tudo mais. Então, eu penso que hoje, assim, o missionário ali treinado, capacitado no Brasil, e dentro disso que vocês já fazem também, acerca das escolas, acerca dos treinamentos. Sim. E tudo mais. Então, acho que quando o cara lida diretamente com aquilo, ele cria até uma certa propriedade para poder ir. Sim. Cara, existe uma palavra sobre a nossa nação, né? Que o Brasil realmente vai ser um celeiro para todas as nações. Sim. Eu acredito nisso. É por isso que o brasileiro ele não tem um rosto igual, cara. É loucura isso. A gente vê ali italiano, indiano e você vai ver brasileiro. Então, assim, a gente não tem muito uma face, né, por definida, né? Alguns parecem com árabes, outros com italiano e por aí vai. É uma loucura. Mas, além disso, cara, nós somos adaptáveis mesmo, sabe? Olha isso. O Brasil ele é multicultural, né, cara? Você vai, por exemplo, você viver lá no sul do Brasil, você viver no sertão, cara, é uma loucura. É completamente diferente. É outro país, É dentro outro de um país. É quase que um dialeto diferente, né? Loucura. Então a gente já nasce sendo, né, treinado. Quando eu fui ao Iraque, eu lembro que o taxista me perguntou assim, cara, você não tá com medo? Eu falei, não, porque eu nasci no Rio de Janeiro. O que é Iraque, meu amigo? O que é Iraque? Sério? Ele perguntou pra você? Ele perguntou. Eu acho que na hora que você respondeu do Rio de Janeiro, ele tremeu no volante. Ele, ai. Uau. Brincadeiras à parte, Sim, claro. mas assim, a gente já nasceu no fogo, né, cara? A gente já nasceu sendo provado e testado. Sabe, o brasileiro, ele tá no mundo todo, ele é adaptável, né, ao frio, ao calor, a viver com pouco. A gente vive com pouco, né, cara? Sorrindo. É uma loucura isso, sorrindo, né? Então, cara, o brasileiro, ele tem essa questão, sabe, que é favorável a gente. E relacionado às escolas e treinamentos, a gente tem boas escolas, né, no Brasil, sabe? Nós temos homens de Deus no Brasil, Uau. sabe? Então, eu creio, cara, que o Brasil ele vai continuar sendo, sabe? Hoje o Brasil é o segundo país no mundo que mais envia missionários. Olha isso. Já.
E eu creio que bem em breve o Brasil vai ser o primeiro país do mundo, Que loucura. sabe, a enviar, né, missionários. Existem palavras sobre nós, sabe, muitos e muitos anos, décadas e décadas atrás, de pessoas do mundo todo apontando o Brasil. Então eu creio que existe uma graça do Senhor, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Então eu Total. creio que nós precisamos orar, É. continuar orando para que o Senhor envie os trabalhadores, E os sabe? Isso daí, Michael, é uma coisa que eu acho, essa responsabilidade, porque o brasileiro também é um povo apaixonante. Eu tenho visto, assim, que até as canções que Deus tem entregue Sim. para a nação... Quer café, Marcos? Quer mais café ou água? Café. Café? Coloca aqui um Cafezinho, pouquinho de faz café. favor, em expresso. E eu vejo que é uma canção apaixonada. É uma canção que tá querendo olhar o noivo, ver o noivo como ele é. E eu acho que isso que me deixa mais... Aqui. Obrigado. Eu vejo assim que essa luta nossa cotidiana, Rafa, preparou o brasileiro para ser esse apaixonado, essa igreja apaixonada. E você falou aí do sertão, e você falou... Quantos anos você já tá no sertão trabalhando? Então, a gente vai completar... A gente tem 9 anos. Vai completar 10 anos Ó, que nós estamos trabalhando no sertão. E agora também a gente está trabalhando em algumas capitais do Nordeste, né? Sim. Então, é isso aí. Por volta de 10 anos. E praticamente. como é viver uma vida de missionário lá no sertão, onde a realidade é totalmente, igual a gente falou, do sul do Brasil, ou até da onde você cresceu, do Sim. Rio de Janeiro, lá no sertão. Como é que é chegar lá, pregar, consolidar, ensinar? Vocês trabalham com crianças ou trabalham mais com os pais, com os adultos? Sim. Eu falei aqui no começo que a gente morava em Cabo Frio, né? Rio de Janeiro. Cabo Frio é uma cidade praiana, é uma boa cidade de se morar. E com todos os desafios que tem uma cidade, né, grande. E quando a gente foi pro sertão, o que me levou pro sertão? Acho que é interessante eu contar isso, Por porque favor. É isso mesmo. define a jornada nossa. Eu fui fazer uma viagem missionária pro sertão, a minha esposa também foi, e a gente andou 1.800 quilômetros no sertão. Nós fomos no Piauí, ao Ceará, a gente rodou alguns estados e indo nos sertões e conhecendo. Um amigo que levou a gente, o Rafael, ele sempre dizia assim, cara, aqui não tem nenhuma igreja, no povoado tal. A gente entrava lá e não tinha nenhuma igreja. Íamos para outro povoado, nenhuma igreja. Para outro povoado, nenhuma igreja. E aquilo começou a deixar meu coração, sabe? Eu lembrando, eu falei, cara, antes eu pastoreava uma igreja de 1.000 e poucas pessoas. Eu falei, Nossa. cara, então eu vou começar a treinar jovens e mandar para cá, uau. sabe? Eu vou capacitar a gente, mandar. Então essa era a minha cabeça, voltar O e pastor treinar. já trabalhando lá na... Eu já queria povoar aquilo lá. Uau. E eu com aquilo na cabeça e tipo assim, eu não falava nada, né, pra minha esposa lá, mas ao mesmo tempo minha cabeça funcionando. Até que a gente chegou numa comunidade chamada Salobro 2, uma comunidade quilombola. Quilombola que são, né, os descendentes dos escravos, né, que moram, né, em comunidades e tudo. Então chegamos na comunidade quilombola e entramos lá, um amigo meu falou assim, ó, cara, tá sendo proibido pregar o evangelho aqui para eles. Porque alguns vieram aqui antes, alguns, né, cristãos, e tentaram mudar a roupa deles, tentaram mudar algumas coisas. E a líder das comunidades, ela proibiu pregar aqui, mas a gente pode fazer uma peça teatral. Então, chamamos a comunidade para debaixo de um pé de caju, 40 pessoas ali debaixo do pé de caju, Nossa. e a gente ia fazer a peça de teatro. Eu sou péssimo em teatro, mas, cara, vamos lá, para poder anunciar alguma coisa, vamos lá. Claro. E começamos a fazer a peça de teatro, até que um amigo meu falou assim, Marco, agora prega. Eu, não pode pregar. Ele falou, não, prega aí, qualquer coisa a gente corre. Aí, Uau. beleza. Aí eu comecei a pregar. Eu lembro que eu comecei a falar sobre a conversão de Saulo. E eu falando sobre isso e via que o povo não tinha cara de nada, assim, tipo, ninguém estava entendendo nada. Uau. E eu sou bem didático para poder falar, então eu falei, cara, mas eu não estou entendendo nada. Eu falei, gente, vocês não conhecem o apóstolo Paulo? Aí o pessoal disse, não.
Nossa. Aí eu falei assim, tudo bem, vocês conhecem Jesus? Aí uma senhora falou assim, não mora aqui não. Nossa. Aí eu comecei a ficar preocupado, né? Eu falei assim, vocês conhecem Deus? Aí teve uma outra mulher que falou assim, sim, Zumbi dos Palmares. Nossa. Zumbi dos Palmares é um personagem, Deus pra né? eles, olha Do isso. folclore. Do folclore brasileiro. Isso, né? Ele foi, na verdade, né, um guerreiro ali. Então, assim, eu vi que tinha uma confusão histórica ali, sabe? Algo que passaram ali para eles ali errado. Enfim. E eu perguntei assim, eu falei, puxa, talvez aqui é uma comunidade católica passou aqui. Aí eu perguntei, né, Maria, vocês conhecem, né, Maria? Aí uma mulher levantou, eu sou Maria. Tinha um monte de Maria ali. Uau. Aí eu fiquei preocupado mesmo. Falei, Sim. gente, então eu queria pedir perdão a vocês. Eu falei com eles. Eu contei essa história lá na frente. Eu preciso contar a história do começo. Aí eu comecei a falar sobre, né, a criação. Olha. Falei sobre a queda do homem. Falei sobre a vinda de Jesus. Falei sobre a vida dele. Falei sobre a morte, ressurreição. Então eu fiquei ali umas 2 horas ainda falando. E eu via que os olhos deles, cara, brilhavam assim, sabe? Eles queriam saber mais. A fome já Só tava que ali. começou a escurecer, eu tinha que ir embora. Aí eu lembro que eu tinha uma Bíblia, Thompson. Aí eu peguei a Bíblia, eu chamei, né, o líder da comunidade. Falei assim, eu vou te dar de presente aqui a Bíblia. E eu dei a Bíblia para ele ali de presente. Ele abriu, folheou a Bíblia, falou assim comigo. Rapaz, da próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber. Porque não tem ninguém que possa nos ensinar aqui. Uau. Quando ele falou isso, cara, eu via toda aquela galera que brigava pro microfone lá na nossa igreja. Nossa. E eu falei, cara, não tem ninguém para ensinar eles aqui, enquanto lá a gente tá brigando para quem quer Pra quem ensinar. quer Então aquilo mostrar, começou a ensinar. trazer algo dentro ali de mim. Quando a gente terminou a viagem, eu falei lá com a minha esposa, eu falei assim, ó, não é a gente ter que mandar pessoas, a gente que tem que vir morar aqui. Uau. E nessa época eu estava com minha vida muito estabilizada com tudo, tinha comprado os móveis do apartamento, sabe? Tinha feito tudo. Foi quando o Senhor falou assim, ó, dá tudo que vocês têm, Nossa. pega o carrinho de vocês e vai para lá. Foi aí que começou a jornada nossa, nós fomos morar em Picos, no Piauí, né? Começamos a pesquisar a cidade, queríamos começar a trabalhar. Olha isso, cara. Então começamos a nossa jornada por ali no sertão, né? Então começamos a explorar o sertão de cidade em cidade. Andei 40 cidades até chegar na cidade aonde que a gente começou o trabalho, que se chama Acauã, no Piauí, no sertão do Piauí. 470 quilômetros da capital. Nossa, cara. Começamos nosso trabalho lá. E pela graça do Senhor, assim, depois de 3 anos e meio, nós tínhamos 9 novas igrejas plantadas. Uau, glória a Deus. Povoados e comunidades que nunca teve antes. O Senhor mandou uma equipe assim violenta para trabalhar conosco. Uau. Sabe, a gente chegou a ter quase 40 missionários trabalhando lá conosco. Nossa. E plantamos 11 projetos, né, sociais. Hoje lá nós temos uma fábrica que a gente faz brinquedos. Ó. Uma outra que a gente faz, né, violão. Que louco. Violão? Violão. A gente tem uma lutearia lá, cara, no sertão. Nossa, Ai, cara. ai, ai. Não, gente, isso aqui é... Aonde que jovens sertanejos, né, aprenderam a fazer, né, violão. Desde pegar uma madeira bruta Que loucura, a transformar no não é, violão pô? mesmo, de verdade. Por exemplo, né, o Rodolfo Abrantes, ele tem, né, um violão nosso, a Laura Sogueles, algumas pessoas têm, né, o violão, e é porque é de qualidade, são Que violões bons. loucura, meu Deus. É por causa da causa, mas também porque é um violão bom. Exato. Que legal. A gente faz móveis hoje, né, planejados. Olha isso, cara. Então nós temos inglês, informática, balé, futebol, uma gama, né, de projetos, uma escola de crianças. Então, sabe, o Senhor foi acrescentando ali. A gente viu muitos milagres de Deus acontecendo, sabe? A gente nunca teve, assim, grandes investidores, sabe? É aquele milagre que vocês conhecem aqui bem, sabe? O milagre de cada Uau. dia. É o milagre sabe? de cada dia, é isso sustentando. mesmo. Que loucura, E cara. daí começou a expandir, né? Então, a partir dali do Piauí, nós fomos para Alagoas, onde que a gente hoje, né, vive, né? Eu moro lá, eu estou morando lá na capital hoje, mas aí sim. é todo um processo pelo qual a gente está na capital hoje, né? Nós temos um filho que ele está no espectro autista e precisa fazer tratamento,
Então, hoje a gente está na capital ali, e a partir da capital nasceu uma igreja, e nasceu outra, e nasceu Não, outra. isso é- Hoje tem algumas igrejas também lá. Você não para, Maicon. Graças a Deus, você não Então, para. cara, eu costumo, né, dizer que o Senhor coloca presentes em nossas mãos, né, Uau. cara? Então, assim, eu sempre digo que talvez o meu grande talento é fazer amigos. Que loucura. Então, pessoas que o Senhor manda, alguns ex-alunos, alguns amigos para poder cooperar conosco. Então, hoje, eu não dirijo mais nenhuma base. Hoje, estou cuidando de pessoas, líderes. Sim. Então, eu tenho feito esse trabalho de sempre observar o novo campo, Olha. ajudar pessoas a começar um projeto novo. Uau. E há mais ou menos, né, a gente é do Íris, né, Global, eu nem Sim. contei, né, mas... O Íris Global, para quem não conhece, é uma missão que nasceu há 27 anos atrás, mais ou Uau. menos, nasceu em Moçambique, durante a Guerra Moçambique? Civil, foi Moçambique. A primeira base missionária foi no país mais pobre do mundo, né, Moçambique, que era, loucura. Sim. e no lixão de Moçambique. Nossa, Então, certinho. assim, nasceu no Tudo pior certo. lugar do mundo. Nossa. Bem organizado, Olha que legal. recurso, tudo. Mas quem A veio- Hyde Baker, né, que no caso é por Ah. Roland Baker, eles dois que começaram, né, a missão, esse casal de americanos, e houve uma grande porção do Senhor, um avivamento da parte de Deus, a partir do lixão. Nos 10 anos após o começo do trabalho, foram mais de 7.000 igrejas plantadas Nossa, cara. pela Uau. África fora. Uau. E hoje a missão está aí em mais ou menos em 40 países, né? Se expandiu. Que loucura. E no Brasil, o Senhor tem nos dado a graça de liderar a missão junto com outro amigo, né? Paul Andrew, né? Paul inglês. Que E a legal. gente tem coordenado esse trabalho, ajudado no Brasil também. E o Senhor tem dado graça para poder fazer isso. E como que a Iris, você chegou até a Iris ou a Iris chegou até você? Porque de Moçambique ela foi desenvolvendo, crescendo. E como você encontrou a Iris ou a Iris encontrou você e vocês começaram a fluir esse trabalho Sim. lindo? Eu fui da Junta de Missões, né, Batista no começo, né? E durante a minha estadia no campo, eu tive um período de bem assim desânimo, sabe? Por conta de mantenedores que falharam e um pouco de abandono de algumas pessoas. Então, assim, a gente se sentiu um pouco triste, eu no caso, né? Eu trabalhava sozinho, então eu me senti um pouco triste com isso, até que eu ganhei um livro chamado Sempre Haverá o Suficiente. A Hyde Baker foi que escreveu o livro. Uau! E a Hyde conta desse começo do trabalho dela, que ela alimentava uma multidão de crianças com balde, né, de comida. E ela via o Senhor multiplicando a comida, sabe? Então eu ouvia todas aquelas histórias e no meu coração acendeu uma parada de Deus assim. Eu comecei a acompanhar ela, né, o ministério dela. Qual é o nome do E livro? tudo. Sempre haverá o suficiente. Aí eu sempre haverá. É mais um pra gente, hein? Esse livro, eu acho que ele não tem mais, né, Então publicado. tá igual o seu livro, né? Por sinal também, né? O meu livro também acabou. Aí eu vou te falar. Mas eu vou lançar uma segunda agora. Fazendo favor, tá? Eu vou lançar um novo agora. Na verdade, a gente está escrevendo Uau. alguns livros. Então, eu conheci ela e comecei a Sim. seguir o ministério, sabe? Um trabalho que fazia lá na África, assim, fantástico. E comecei a seguir. Quando foi em 2014, no final de 2013, o pastor Fred, um amigo nosso, chamou a gente para poder fazer a primeira escola do ministério lá no estado, né? Então, aí ele falou, Maicon, bora fazer uma escola missionária. Eu não conheço o Rio de Janeiro, eu queria que você me desse uma ajuda. E eu fui lá para poder ajudar a fazer a escola. Sim. E eu lembro que eu estava pregando, aí quando que a Hyde Baker chegou. Nossa. A Hyde Baker chegou, aí eu conheci ela ali, né? Depois de 7 anos após, praticamente, 6 anos após, né? De eu ter lido, né, o De você livro ter dela, lido o agora eu livro tava vendo a dela, personagem do livro ali. Uau! Loucura, cara. E ela, a Hyde, ela é muito simples, cara. É uma pessoa humilde, assim, ao extremo. E ela... A iPhone abraçou, orou por mim. E nesse mesmo tempo, o pastor Fred falou comigo, Mike, você tá indo lá para o Nordeste, que eu já estava indo já pro Nordeste. E ele falou assim, cara, por que a gente não vai juntos, sabe? Nossa, cara. Eu não tinha nenhuma missão ali, né, para poder ir e tal. A nossa igreja não tinha tanto uma visão, né, missionária para poder plantar trabalho em outros lugares. Sim.
E então nós né, oramos e aceitamos trabalhar junto assim, né, para o ministério. Que legal. E o Senhor falou no coração deles, né, falou no coração do pastor Fred, né, para a Rádio Baker também, e eles receberam a gente para trabalhar juntos. Uau. Então, desde 2014 a gente trabalha juntos. Nossa. A gente tem desenvolvido esse trabalho ali no Nordeste e a partir do Nordeste. Hoje a gente tem outras bases no Sergipe, no Sertão do Sergipe, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, nós temos uma base, o lugar mais místico que tem no Brasil hoje, onde as pessoas vão para encontrar algum sentido na vida, né? Ultrapassou São Tomé, ultrapassou São Tomé. Ultrapassou. Que loucura isso, então, cara. um dos destinos mais para isso, o Senhor nos deu um terreno ali naquele lugar, cara. Nossa. É uma loucura a história do terreno, assim, é sobrenatural. Não, pode falar a história. Nós vamos mandar o Jean pra lá. Tem que ser louco pra poder ir pra lá. Ah, então é ele mesmo. Ele mesmo. Que não vamos Hippie, tem que ser hippie. Cara. Rolou, né, um culto lá. Uma senhora chamou para fazer um culto lá na Chapada dos Guimarães. O missionário nosso, né, o Jonathan, ele é pastor conosco também, é um cara sensacional. O Jonathan, ele foi para lá e uma equipe e fizeram o culto lá. Essa senhora, ela tinha câncer. Nossa. Sabe? E, sabe, durante ali o mover de Deus, o Senhor curou ela, cara. O Senhor curou o câncer dela. Sabe? Era um câncer maligno e o Senhor curou o câncer dela. Que loucura. E aquela senhora, por gratidão ao Senhor, ela falou assim, ó, esse terreno aqui da frente, eu vou doar para ser uma igreja e uma base, né, missionária. Nossa. Aí doou esse terreno pra gente, a gente já estava orando ao Senhor por alguma, né, oportunidade ali. Esse terreno, quando a gente foi fazer a avaliação dele, valia R$200 mil. Olha isso, cara. Mais ou menos alguns meses após, um condomínio de luxo comprou o terreno lá da frente e começou a construir. E o terreno nosso foi para R$1 milhão. Que loucura. Que faceta que você tem, Deus. E a gente botou no contrato que aquele terreno nosso, ele só poderia ser feito igreja ou base da missionária ali. Então, assim, a gente já construiu a primeira casinha, agora a gente vai começar a construir uma base missionária, uma casa de oração ali, né? A gente quer levantar incenso ao Senhor ali de dia e noite. Meu Deus. Sabe? E a gente quer fazer, tem alguns projetos assim, né, pousados para poder fazer. Exato. E a gente acredita que todos os recursos estão dentro do propósito. Ixi, se pegar a nossa conta, não tem nada, mas na conta do céu lotado. tem todo o dinheiro necessário para poder fazer. O Mike é tipo assim, você manda uma mensagem para ele, oi sumido, ele já olha para você pastoreando a igreja lá na Conchunchina e tá... Cara, eu acredito muito, cara, mas muito mesmo nisso, cara. Plantar igreja é o método mais eficaz de perdurar o evangelho em alguma comunidade. Então a gente pode fazer tudo, a gente pode plantar qualquer tipo de projeto, mas a igreja, uma igreja é que vai fazer com que o evangelho, a palavra do Senhor, ela venha continuar sendo falado ali. Uau. Entendeu? Porque a gente abre um projeto qualquer, a gente planta uma faculdade, meu irmão, daqui a um tempo ela pode parar de pregar o evangelho. Sim, a gente vê isso aqui muito na Europa, né? A Europa, os berços de grandes avivamentos geraram faculdades, escolas. Nós temos a Holanda, nós temos Inglaterra, mas né? Inglaterra principalmente, Oxford, né? Oxford, na Holanda as grandes escolas teológicas do mundo, mas às vezes a gente vê esse cenário de pós, cadê agora? Não tem mais essa pregação. Uma igreja que deixou um resultado numa escola, mas não perdurou a mensagem do Evangelho de Cristo, né? Por isso que eu acredito muito que missões se faz na questão de plantar igrejas. Uau. Eu acredito que toda igreja por si só, cara, a igreja é a maior organização social do mundo. Olha. Não existe outra. A igreja do Senhor. Sabe, é aquela que pega o caído, o quebrado, o viciado, é aquela que acolhe, é aquela que pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Sim, exato. Então, hoje é a maior organização social do mundo. Então, você fala, Michael, o que a gente faz? A gente planta uma igreja na missão ou a gente vai plantar um projeto, né? Projeto, né, social. Sim. Eu sempre digo, vá plantar uma igreja e que essa igreja, ela se desenvolva no social. Que loucura, cara. Entendeu? Porque eu acredito que a igreja,
ela tem todos os elementos essenciais para poder plantar qualquer tipo de projeto. Exato. Cara, nós temos advogados, nós temos esportistas, nós temos diversos tipos de pessoas ali dentro, de talentos necessários para transformar uma comunidade. Pra tocar numa sociedade, né, Michael? Tem, lógico, a gente tem. Que loucura. Entendeu? Só que a questão é sobre o caminho que a gente tem tomado. Se for uma igreja somente para si mesmo, ela vai ficar ali, né? Enclausurada, fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma coisa. Não que isso seja, tipo assim, o total não é problema. Não Sim. é, mas nós precisamos olhar como nós podemos nos portar diante da comunidade, da cidade a qual o Senhor ele tem confiado a gente. Pois. Foi muito que eu preguei, né? Domingo, nós somos a luz do mundo. A gente não pode esconder a cidade edificada no monte, sabe? Então nós precisamos ser essa luz que vai irradiar, principalmente nos lugares escuros. Que loucura. Essa mensagem do domingo, Rafa, gente, pelo amor de Deus, vai lá assistir. O link vai estar na lá bio aí, assistir. vai? Vai, claro que vai. O Dani vai pôr, não vai, Dani? Ó, a mensagem, gente do céu. Porque eu também acredito muito nisso. Se é o que nós falamos sempre aqui em casa. Se você não está disposto a ser um representante de Jesus, talvez você não precisa falar que você segue ele. Sim. Porque nós temos que ser essa luz que você falou. E eu acredito muito nisso, que uma igreja que não toca a cidade que ela está, alguma coisa ali ela tem que rever. Porque a igreja ela precisa se fazer notória na cidade. E Maicon, qual é a sua visão assim? Porque eu vejo em Atos 2 uma igreja ganhando uma voz dentro de Jerusalém. A palavra diz que veio um som, e o som, a cidade ouve o som. Isso. Não era o louvor que estava todo mundo ouvindo. Era a cidade. Olha. A cidade inteira ouviu um som. E eu acredito que nesses últimos dias... Vamos começar a falar de últimos dias aqui. Ixi, agora... Que eu sei que ele Engrossar gosta. o caldo. Agora engrossou o Eu caldo. sei que ele gosta. Deixa eu pegar um café ali depois. Eu sei que ele gosta. Fecha, favor. Daqui que eu pego. Por gentileza, mas não perde Coloca a aqui linha um não, que o pouquinho. negócio Não. tá... Essa igreja dos últimos dias... Quer mais café, Michael? Pode. Aqui também. Vamos tomando café. Não, Bora. o negócio é café. O café é vida. A gente O brinca café que é missionário, vida. né? Café e Onde você palavra. chega, cara. você- Café e palavra. Aqui a gente brinca que o dia não começa se a gente não der uma golada de café. Aí depois é café e Jesus. A igreja, Deus vai dar um... Aqui, Michael. Obrigado. Eu creio que a igreja, nesses últimos dias, ela precisa se atentar nesse som que houve lá no começo. Sim. Que não foi o som para dentro, mas foi um som que a cidade ouviu. Sim. E, igual você falou, a igreja é o maior órgão social do planeta. Qual é o papel... como eu poderia fazer essa pergunta? Qual é o papel da igreja nesses últimos dias com esse som? Como nós vamos fazer com o som que nós estamos ouvindo? Igual você falou antes da gente começar, qual é o papel do missionário? É ouvir a voz de Deus todos os dias. Porque a gente sabe até fazer as coisas, mas se a gente não ouvir o que Deus quer, qual é a maior preocupação da igreja para esses últimos dias? Como ela vai fazer ecoar esse som? Sim. Seja na Europa, seja na América Central, seja no Brasil, seja nos continentes. Qual a sua visão sobre isso? Eu vou tentar fazer um paralelo aqui para ver se vai dar certo, mas Acho que vamos lá. Vai lá. Atos, capítulo 1, versículo 8, ali, o Senhor pediu para que eles ficassem ali, né, em Jerusalém. Atos, no capítulo 1, né? Sim. Pede para que eles pudessem ficar em Jerusalém, né? Até que do alto eles fossem, né, revestidos ali. E a ideia é que, no versículo 8, ele diz, e vocês receberão o poder, né? Sim. Que há de vir sobre vós pelo Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém. Então ele diz, tanto em Jerusalém, Ó, quanto na Judéia e Samaria até os confins da terra. O interessante é que a igreja de Jerusalém, né, após essa cidade ouvir e aquelas pessoas ali absorver isso, as pessoas que estavam no cenáculo ali, Sim. sabe, que viveram aquela experiência, ali começa a igreja de Jerusalém. Os irmãos começam a reunir, aí tem a pregação de Pedro, né, que, sabe, uma multidão se converte ao Senhor,
Então, ele já tem um trabalho violento a partir de Jerusalém. Então, a ideia do cristianismo, conforme o próprio apóstolo Pedro, ele começou a pregar e desejar ali, era para os judeus. Sim. Então, iria ficar restrito ali em Jerusalém, ia ficar restrito. Era como se o cristianismo ele fosse apenas uma parte, uma seita do judaísmo. Um braço, assim. Um braço. Aí a gente vê que depois disso surge a igreja em Antioquia, sabe? Irmãos que já estavam se movimentando, já estava acontecendo algo ali. Barnabé, ele ouve que está acontecendo algo lá em Antioquia. Então, Barnabé, ele é enviado para lá de Jerusalém. Então, cara, Antioquia, ela vai dar uma resposta sobre essa voz que precisa ecoar na cidade e além da cidade. E além da cidade. Por que eu estou falando isso? Foi o local que, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Então, você coloca ponto 1 aí. Não era sobre o que eles faziam, era sobre quem eles eram. Uau. A identidade dos pequenos cristos. Sabe? A identidade fala assim, cara, aqueles caras ali carregam Cristo. Então, eles já tinham essa especificação, sabe? A gente fala, cara, eles carregam Cristo. Tipo assim, era um testemunho. É o testemunho vivo ali. Vivo, a vida deles. Isso, a vida deles ali. Barnabé, que significa administrador, ele é enviado para cooperar nessa administração, sabe? Daquilo que estava acontecendo. Não é que Barnabé chegou lá e aconteceu alguma coisa, sabe? Extraordinário. Sim. Mas Barnabé, ele foi para lá para cooperar com o extraordinário de Deus que já estava acontecendo. E a Bíblia diz que Barnabé, ele vai e Barnabé, ele leva um cara chamado Saulo. Só que é loucura isso, porque, cara, Saulo até então não é igual hoje. Por exemplo, um cara se converteu aqui e a gente já sabe, porque as mídias sociais falam. Então, naquele tempo, ainda tinha gente que temia Paulo. Temia Saulo. Temia ele. E Barnabé leva com ele o cara que era o perseguidor deles. Porque naquele tempo a perseguição já era cruel. Ainda não era grande perseguição. Porque que a grande perseguição ela foi em média 18 a 20 anos após Antioquia. Sim. Que foi a perseguição de Nero ali, aquela perseguição cruel. Mas já tinha perseguição à vera já. Então, muitos daqueles irmãos ali que foram depois dispersos de Jerusalém, por causa da perseguição a famosa diáspora, né? Quando começa a sair. Isso. Então, Antioquia vai ter um grande papel da gente identificar essa voz que ecoa na cidade e além dela. Por quê? Atos capítulo 13 diz que ali naquela igreja, ali tinham alguns homens que estavam ali, né, um presbitério, né, reunido, onde tinha Barnabé, onde tinha Saulo, né, onde tinha Lúcio ali de Cirene e alguns outros irmãos. E a Bíblia diz que eles estavam em uma posição. E qual era, né, a posição deles? Servindo a comunidade, em oração e jejum. Esse era o meio pelo qual eles estavam ali. Então, ali tinha uma igreja que estava numa localidade, servindo, orando e jejuando. Então, o Espírito Santo, ele separa Barnabé e Saulo para uma obra específica. Olha que coisa interessante. Enquanto que Jerusalém ficou restrita a Jerusalém, Sim. Antioquia foi com a intenção de chegar aos confins. Uau. A terra. Por isso que houve o concílio de Jerusalém, né, em Atos capítulo 15. Cara, se não acontecesse aquele concílio ali de Jerusalém, o cristianismo ia ser uma seita judaica. Olha isso. Mas Paulo o tempo todo dizendo, não, cara, o evangelho precisa chegar aos gentios. Ele volta e esclarece, pessoal. Porque fora... isso aí, porque o evangelho ele é para todos. Uau. Entendeu? Então, assim, a concepção de uma cidade ouvir, sabe, a igreja do Senhor, ela precisa tocar a trombeta, sabe, para que a cidade ouça
E não somente a cidade, mas outras cidades, outras nações, ela pode ouvir aquilo que está sendo feito aqui, gerado aqui. A gente não tem ideia, cara, do que um sim de uma pessoa ela pode causar. Uau, é mesmo. O sim de uma pessoa ela pode mudar uma vida, Que loucura. uma família, um bairro, uma cidade, uma nação e nações da Terra. A gente não tem ideia aonde que o nosso sim chega. Eu vou contar um testemunho rápido. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, ia fazer um voo. De repente, um rapaz veio correndo para mim, né, e me abraça. Aí ele fala assim, Michael, cara, que alegria eu te ver justamente hoje. E eu tô assim, cara, quem é esse cara? Eu nunca vi na minha vida. Nossa. E eu tentando, sabe, você fica assim, cara, você não sabe nem o nome do cara. Como que eu vou falar? Aí eu falei assim, rapaz, mas... Aí eu falei assim, cara, eu te conheço de onde? Tipo aquela assim, né? Cara, eu te conheço de onde? Aí ele falou assim, cara, você não me conheceu assim. Mas, cara, eu sou lá do interior de São Paulo. Você esteve lá na minha cidade um dia. E você falou de missão, cara, meu coração despertou. Que isso, bicho. E o Senhor me deu, cara, a nação chinesa. E sabe, mas eu sou do interior, eu não tenho condição financeira. E o Senhor falou que eu ia ser missionário lá na China, cara. E eu, de uma forma intencional, eu comecei a estudar, me preparar e tudo. E, Mike, você não sabe, né, o que houve? Eu ganhei uma bolsa Que isso, Uau. cara. para poder estudar, né, pô, um doutorado lá na China. E o governo chinês está me pagando agora para eu ser missionário lá na China. Meu Deus do céu. E ele falou, cara, e justamente hoje eu tô indo lá para a China. E, cara, foi uma alegria te Nossa. encontrar aqui. Então, assim, a gente não Uau. tem ideia do É. que o seu sim, ele pode produzir. Sim. Você não tem ideia, talvez você nunca vai pisar na China, mas você Nossa, vai cara. despertar o cara que vai lá para a o cara China. que vai pra Loucura, China. bicho. Entende? Então a gente Fogo. não tem ideia do serviço, sabe? Sabe, as pequenas obediências, né? Uau. Voltando lá no começo que a gente Pequenos falou. começos que Tá você louco, falou. Michael. Então a gente às vezes acha que a voz para a cidade precisa ser um estrondo, mas, cara, o que precisa ser é uma Uau. comunidade de pessoas humildes, obedientes, que loucura. vão servir. Então a gente não sabe, cara, é o Senhor que faz. Ô, Mike, você tá falando aí acerca da cidade e tudo mais, só que uns minutos atrás a gente tava falando quando você chegou lá nos quilombolas lá e eles já deram logo uma palavra. Não pode falar de Jesus aqui, Sim, porque quem veio antes e tudo mais feriram a nossa cultura. isso. Né? Que nós temos que vestir assim, se comportar assim. Acerca de ir para cidades, igual vocês, quando chegaram lá com o Íris, cara, vocês fizeram uma revolução. Vocês levaram emprego, renda, Sim. projetos sociais e tudo mais. E muitas igrejas relevantes hoje, podemos dizer assim, estão lá enfeitando a cidade, mas sem relevância nenhuma. Mas e dentro disso? Para chegar numa cidade, numa nação, para chegar lá no Nordeste, por acaso, que eles falam que é o lugar mais feliz do Brasil, é o povo que passa mais perrengue, cara. Que loucura. Então, ô Maico, seria o seguinte: como que é não ferir a identidade de um local, de uma localidade? Como é que seria isso? Como é que vocês chegaram lá? Porque às vezes vocês vieram de Cabo Frio e chegam no sertão. A roupa é diferente, o sotaque é diferente, né? O modo de agir é diferente. Exato. E você vai dar de cara ali com uma situação que é totalmente diferente daquilo que vocês viviam. Até os outros missionários que vêm em outra ocasião chega também e se depara com essa situação. Claro. Como não ferir a cultura, Maico? Cara, quando a gente vai estudar, né, a missologia, principalmente numa ênfase de plantação de igrejas ou de projetos, a gente nunca pode chegar numa comunidade como se fosse o professor dela. Temos que chegar como se fosse um próprio aluno. Então, eu preciso aprender com o povo. Okay. Então, dentro do passo a passo, para plantar projeto ou entrar em qualquer cidade, primeiro nós precisamos orar, né? Isso aí era algo que nem precisava falar, né? Então, a gente precisa Hoje em dia orar. precisa, viu, Maico? Ai, meu Deus. Ih, não era para falar, mas hoje em dia... Então, Tem coragem? oração, né? A oração, ela é ali o princípio, ela é o meio, né? A qual nos vai nos levar a uma finalidade. Então, eu preciso orar. Depois de dedicar esse tempo e continuar, eu preciso estudar a cultura local. Se for a sua própria cultura, você já sabe. Então, você já encurta um caminho. Sim.
Então tem gente que, por exemplo, já vai para uma comunidade que não é a comunidade dele e já quer chegar lá, fala, cara, eu já vou chegar aqui, eu vou fazer culto, já vou fazer aquilo. E talvez você não compreende a cultura e talvez você perde a mão do trabalho porque você não obedeceu um processo natural, Olha. que é estudar uma cultura. Vou dar um exemplo clássico aqui. Escutei isso uma vez, que uns 2 jovens canadenses foram para um lugar lá na Etiópia. Chegaram lá e falaram assim, eu vou naquela comunidade, naquela tribo lá, que eles são um pouco estranhos, vestem uma roupa diferente e com certeza ele não tem Cristo. Então eles foram para lá, né, gastaram dinheiro para poder ir, chegaram lá naquela tribo, estava, né, acontecendo um ritual lá na hora. Ixi. O ritual, ele era assim, tinha um homem no meio, sentado numa cadeira. E esse homem estava com vestes mesmo lá do caso, né, para a tribo, umas roupas de palha. E esse homem, ele tinha suas mãos, né, curvadas, ele ficava tremendo e babando. E aquela espuma na boca dele aqui no canto e babando. E tinha 7 homens em volta dele, como se tivesse, né, em círculos, tocando atabaque, abaixando a cabeça, levantando a cabeça e fazendo e falando na língua deles algumas coisas que eles não conseguiam entender. Sim. Quando ele viu aquilo ali, o que eles imaginaram? Ixi. Cara, tá rolando um ritual satânico ali. Tá rolando uma parada bem sinistra ali. E ele falou, cara, esse lugar aqui é um campo missionário vasto aqui. Vou gastar aqui a minha vida aqui. Vou ganhar Aí eles todo mundo. entraram bem na hora. Daqui a pouco encostou um cara do lado deles, né? Pô, o líder da comunidade, né? E disse assim, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio aqui para conhecer e tudo, né? Vocês... Aí ele perguntou assim, vocês são cristãos? Aí ele tomou um susto, né? Aí ele, somos. Aí ele falou assim, tá, porque aqui a nossa comunidade também é cristã. Aí ele, como assim, né? Aí ele falou assim, então, talvez você não vai estar entendendo o que está acontecendo ali, talvez está sendo estranho, né? Aí ele, então, aquele cara que está no meio ali, ele está com malária. E ele está numa crise de malária bem forte. E ele está assim daquele jeito ali. Ele está tendo febre, ele está bem ruim mesmo de saúde. Aqueles 7 homens, acreditamos que eles têm, né, o dom de cura. Uau, cara. E eles estão ali orando ao Senhor para que aquele homem ele seja curado. Uau! Que loucura, cara. Uau! Então, assim, eles... tudo bem, tipo, não tem mais nada o que fazer aqui. Eu vou ter que voltar. Existe, né, um livro chamado Fator Melquisedeque. Esse livro todo, né, missionário precisa ler. Esse livro, ele fala como Deus se manifesta às culturas durante a história. Por exemplo, na própria escrita japonesa, por exemplo, né, existe o código Hammurabi, onde que na formação da escrita da língua, né, japonesa, existem elementos que o próprio Senhor colocou ali. Então você vai ver na própria escrita que vai ter falando sobre a crucificação de Cristo. Vai estar falando sobre a história da Bíblia, que foram as pessoas que fizeram o código, já tiveram um contato já com isso e está escondido na cultura. Então, teve um caso de também, né, um canadense que chegou numa tribo e ele armou a barraca dele amarela na beirada da tribo, assim, no começo lá da tribo. E no outro dia de manhã a tribo toda estava em frente à barraca dele. E aquela tribo pediu para eles o livro. Cadê o livro? E aqueles homens, tipo assim, cara, que loucura é essa? Não, porque que os nossos antepassados falaram que um dia viria, né, um homem branco numa barraca amarela e que ele teria o livro que ia guiar a nossa comunidade. Uau! Que loucura, cara. Ou seja, Deus já tinha se revelado para aquela comunidade muito antes daquelas pessoas chegarem ali. Nossa, cara. Então, se você não estuda a cultura, você vai perder o meio. Por exemplo, quando Paulo chega lá em Atenas, em Atos, no capítulo 17, cara, Paulo está falando ali para filósofos, para homens dotados de conhecimento, assim, de uma forma sinistra. Era um dos maiores da época. Isso. E o que Paulo faz? Ele pega um elemento da cultura do povo, que era um altar ao Deus, que ninguém, né, conhecia, né, ou desconhecido,
E Paulo começa a explicar, porque era uma dúvida ali histórica. Eles não sabiam. Eles conheciam todos os outros deuses que tinham nomes. Mas aquele ali não. Aquele ali não. Agora, por que Paulo falou sobre aquele ali, né, por específico? Por que Paulo pegou ali a brecha? Paulo, ele estudava história, né, filosofia. E Paulo sabia que há um tempo atrás, aquela área ali, né, a região ali, né, toda, estava enfrentando uma praga grande. E ninguém conseguia curar a praga que estava ali na cidade, matando ali as plantações, matando ali, né, animais. Ninguém sabia como curar aquilo ali. Então chamaram, né, os filósofos, chamaram os magos, todos aqueles que poderiam trazer uma solução e ninguém trouxe. Aí falaram que tinha um filósofo cristão, que ele era um profeta também, né, em Creta, chamado Epidemínides. Aí chamaram esse cara. Esse cara era tipo assim, parecia ser um profeta meio que louco assim. Aí ele falou assim, ó, de manhã eu quero que vocês tragam 10 ovelhas aqui famintas aqui no pasto. Dessas 10, só uma que vai descer no chão e vai comer. Todas estavam famintas, mas ele disse que só uma iria comer do capim do chão. E aonde ela comer, a gente vai levantar o altar ao nosso Deus. Que beleza. isso, cara. Ele fez esse ato profético louco ali. Louco. E então aconteceu que de manhã reuniu lá os filósofos, a galera toda ali, e ela veio, desceu uma só, né, pra ovelha e comeu o capim ali, e levantou, né, pro altar a Deus, ele foi, né, orou ali e acabou a praga. Olha isso, cara. E esse cara saiu fora, ele foi pra casa dele, ele pegou e foi lá pra Creta. E só que levantaram e falou assim, cara, mas quem é esse Deus? Aí, e o cara fala, não, Deus é Deus. Mas que Deus é esse? Daquele tempo tinha, né? Afrodite, Zeus, tantos outros deuses. A figura humana nos deuses. Isso. Então falou assim, mas quem é esse Deus? Esse Deus é Deus. Olha isso, cara. Então botaram o altar, o Deus desconhecido. Paulo sabia, conhecia a história. Uau. E Paulo pegou a brecha na Que loucura, história, cara. na cultura ali, e foi apresentar ali para eles o Deus que ninguém conhecia. Bicho articulado mesmo, né? Entendeu? Eu vou te falar. Então, assim, você pode, você deve estudar o lugar para onde que você está indo. Uau. Porque existem elementos que Deus já colocou ali. Você só precisa ver. Tem uma publicação no seu Instagram que você dá meio que um passo a passo ali pro cara, né? Pô, Sim. vou ir, então pera aí, tem... E aquilo ali ficou muito legal. Sim. Já agora, você que não viu, vai no Instagram lá do Mike, você vai ver lá, tá o passo a passo. Passo 1, organiza, tal. Isso. Ô, Mike, dentro disso, cara, agora vamos falar de perrengue aqui rapidão, dentro desse assunto de cultura. Qual que foi a comida, cara? A comida mais assim que você falou, não é possível. Mas por causa de estar no ambiente ali, a cultura, respeitando, você teve que comer, nem que daquele jeito que... sem respirar, já fiz isso, Thiago? Sem engole, sem sentir o... Várias. Mas o que foi mais assim que você falou, cara, não vai dar? Várias. Eu vou contar duas só, assim. Mas tem muitas. Muitas mais. Eu trabalhei nos ribeirinhos, né, cara? Então, assim, Isso, cara. eu sou, assim, né, carioca, acostumado a comer arroz, feijão, bife e batata frita. Ai. Né? Eu fui numa comunidade que eles pegavam o peixe, colocavam na banha de porco e enterrava por 1 mês. Não, aí já não fez sentido já. Peixe e banha de porco. E depois eles tiravam esse peixe para comer com melancia. Hã? Então eu fui nessa tribo indígena. Não. Eu fui nessa tribo indígena que quando eu pegava o peixe, cara, eu sentia um cheiro de podre, assim. Podre, poxa. Então, né, o que eu fazia? Eu pegava um pedaço do peixe e a melancia. Eu botava o peixe na boca e comia a melancia. Nossa. Porque assim, cara, você chegou ali e tipo assim, essa era a melhor comida deles. É o que eles tinham pra poder oferecer. É tipo assim, eles se oferecem o melhor deles. E você, assim, aceita. Que louco. Entendeu? Aceita. Café, então, mesmo se você não gostar de café, aceita. Né? A gente... Até uma história, né, assim, né, engraçada. Eu sempre falei isso, gente. Se oferecer café, toma. Pelo menos o café, ele vai no fogo ali, né? Aí um amigo nosso, né, missionário, mitidão, falou, não. Aí chegou lá pra mulher, não, eu não posso porque eu tenho um problema, o estômago, e não posso tomar, né, pra um café. Ela, tá bom. Ela foi lá e falou assim, mas água todo mundo toma, né? Ela trouxe uma água verde, mano. Nossa! Que ela tinha pegado lá no açude, lá no lago.
Sabe? Chegava a estar aquele verde, tipo assim, ó, fluorescente. É só beber que vai Aí falou assim, tudo. água todo mundo toma, né? Ele Nossa. teve que tomar aquela água, ele ficou com dor de barriga uma semana. Meu Deus, cara. Nossa. Uma semana com dor, Tá dor louco. de barriga. Outro fato, né, interessante, eu morava lá no Amapá e eu morava numa comunidade a 4 horas lá da capital, mais ou menos. Era uma estrada de Pertinho. terra, pertinho. Pertinho. E eu lembro que durante muito tempo a gente comendo peixe, porque lá passava uma parte lá do Amazonas, né, para o Rio, né, para o Amazonas. Então tinha bastante peixe, então a gente sempre comendo peixe por causa do dinheiro mesmo, né? Exato. E a gente não comia carne. Ó. E um dia eu desejei comer costela com batata. Nossa. Sabe aquela costela com batata do Brasil, assim, Nossa. bem... Alô, Rael! Alô, Rael! E, cara, aí eu comecei a pedir mesmo a Deus. Acabou o culto ali no domingo, eu comecei, cara, baixei a cabeça. Falei, cara, eu vou pedir a Deus aí, né? Vai que cola. Vai que ele responde. Aí eu, Senhor, cara, eu queria muito comer uma costela com batata. E, cara, eu não tô brincando, não. Eu acabei de orar. 5 minutos após a minha porta, alguém bateu. Aí falou assim, Pastor Maico. Aí eu fui lá e abri. Era uma senhora com uma panela de pressão à mão. Não, tá brincando. Aí eu falei assim para ela assim, é costela com batata? Ela falou assim, ué, como é que você sabe? Nossa. Eu falei, eu tava aqui pedindo meu pai agora. E meu pai providenciou. Na hora que eu abri, cara, eu vi aquela costela, mano, tipo assim, desmanchando com batata. Nossa. E eu lembro que eu comecei a comer, cara, ali na panela mesmo. Tão desesperado que eu tava, com vontade de comer Vontade aquilo de ali. comer. E ela olhando pra mim, ela falou assim, eu não sabia que você gosta de costela de guariba, não? Aí eu, guariba? Guariba? O que é guariba? Eu falei, não sabe não? Eu falei, não. Eu falei assim, vem cá aqui na minha casa, que eu já tinha acabado de comer. Cheguei lá, na hora que eu abri o freezerzinho dela assim, era como se tivesse um homem deitado assim, Tá mano. louco. Sabe, aquele musculoso, Nossa! assim. E sem a costela, assim, né? Aí eu falei, o que é isso aqui? Ela falou assim, eu vou te mostrar aqui. Ela mostrou a cabeça do bicho, era um macacão. Olha Aquele isso. macaco que tem um dedão Tá assim, né? brincando. E, mano, era costela de macaco, mano. Nossa, Deus do céu. Foi aí que Deus... A galera em choque, mano. Conhece ele essa expressão? Foi aí que Deus ele me Uau. ensinou, cara, a orar específico, né? Eu tinha que falar assim, costela de boi. De boi. Costela. Costela louco. qualquer uma, né? Cara, Maicon. Loucura. Que Mas, isso? cara, eu já comi rato, Nossa. já comi cobra, eu já comi uma minhoca que tem lá, uma grande que tira ela do toco. Nossa. Eu já comi muita coisa no campo. Nossa. Tentamos assar urubu uma vez, mas não deu certo. Nossa. Mas então, entrando nessa pegada das experiências, nos fala aí pelo menos uma experiência, assim, ó, essas foram de comidas, mas no campo missionário que você deve ter várias, de assim, ó, eu acho que aqui se eu der uma palavra errada, vai ficar feio pra mim. Ó. Sim. Muitos ambientes, mas eu acho que o Oriente Médio foi um dos desafios maiores, assim. Né? Porque é um ambiente bastante hostil, né? Uhum. Então, assim, cara, pô, no Brasil ali, você já conhece um pouco da cultura. Sim. Então, você já está acostumado já com a cultura, assim, ainda que não seja ainda a total sua ali, mas você manja, qualquer coisa você pode sair, porque você fala bem, né, a língua, né? Vai, gesticula Então, e tal, isso, você pede, não, perdão, acho que eu falei isso de uma forma equivocada. Agora, o Oriente Médio é bastante hostil, por quê? Cara, evangelizar no Oriente Médio, assim, é meio que kamikaze o negócio. Uau. Porque se você falar do Senhor, né, e a pessoa aceitar, pô, beleza, top. Mas se ela falar não, ela vai te denunciar a polícia, porque que é proibido. Nossa, cara. Então, assim, no país, né, por exemplo, né, pro islâmico, evangelizar um muçulmano, isso é crime de blasfêmia. Nossa. O problema não é tanto você ser um cristão no país desse. Sim. O problema é você ser um cristão e evangelizar um muçulmano. Uau. Aí é passivo de algum tipo de punição. Cara. Entendeu? Que passa a ser um crime na nação, digamos Passa a ser assim. um crime lá na nação. Então, assim, é um crime de blasfêmia. E
você em casa, você pode depois estudar as consequências Que disso. loucura, Maicon. Então, assim, você tem que saber o que você fala, com as pessoas que você fala, entendeu? Então, é o ambiente mais hostil que eu pude, né, pisar, assim, de ter a Nossa. experiência, entendeu? O que eu fiz? Como eu falei aqui, em qualquer cultura, você chega como que? Aluno. Sim. Então, assim, as minhas experiências foi com um pastor que, assim, o cara trabalha há 10 anos lá. Entendeu? Ele foi do Portas Abertas, um cara que fala 7 línguas. Então, assim, é um cara Nossa. bem experimentado. Exato. Então, assim, pô, é massa, sabe? É massa você ouvir, aprender. Então, a minha experiência, por mais hostil que foi, eu fui como aluno. Sabe? Eu não fui como, pô, chegar lá e falar, não, eu vou ser o pregador e tudo e tal. Sim. Então, até um exemplo disso, cara, se você vê assim, na internet, alguém que fala assim, cara, eu tô aqui evangelizando muçulmanos e mostrando isso, né, pô, desconfia. Olha isso, Se de cara. fato é. Olha aí, Hashtag, ó. fica a dica aí, viu, galera? Fica aí, né, boa dica. Uau. Porque, cara, os missionários que estão nesse tipo de contexto, nem publicamente eles podem contar a história. Entendeu? No máximo, quando ele voltar, vamos supor, se ele saiu do Brasil, ele volta pro Brasil, ele conta como Ele vai testemunho. Isso aí, a história dele, né, pro local. Eu, por exemplo, eu tenho muitos, né, por testemunhos, mas eu não vou falar publicamente. Uau, cara. Entendeu? Porque existem pessoas que estão lá, estão em situação de perigo, não que elas tenham medo de perder a vida, sabe? Mas às vezes vai perder a vida por falar demais. Entendeu? Então, assim, eles não têm medo de perder a vida, cara. O missionário que tá no Oriente Médio, ele já foi. E, cara, ele já morreu, esse cara. Ele já tá morto. Tá morto já. Tá igual o peixe enfiado Isso, do cabanho de fogo. E essa realidade que hoje eles estão, né, vivendo lá, né, entrando para a questão também dos últimos dias, a gente vai viver aqui daqui a pouco. Então, são várias ações, né, para que a igreja ela seja de fato perseguida. E você tem que saber andar com o Senhor, cara. O grande segredo é andar com Ele. Todo entendeu? dia no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Porque vai ter momentos que você vai ter que falar, vai ter momentos que você vai ter que ficar calado. Uau. Entendeu? Mas tem que ser bastante assertivo. Que loucura. Lá, sobre então você acha que os nossos irmãos missionários e até a igreja lá, né? Porque há uma igreja, o nosso apóstolo foi lá, tem o quê? Uns 3 meses? Mais. Mais? Aham. Ele foi lá no Egito e viu lá o trabalho, como que é ser uma igreja cristã em um país, entre aspas, laico, mais muçulmano. Sim. E como o pastor lá do Egito que ele foi, é o homem mais procurado do mundo islâmico. Sim. E então você acha também que essa perseguição que os nossos irmãos sofrem lá, a igreja ocidental, se eu posso, é assim que fala, vai sofrer também esse tipo de perseguição? Vai. Porque eu vejo muita galera falando assim, ó, a gente não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas os nossos irmãos lá, se calhar, eles não podem nem abrir a boca, eles não têm essa, eu não posso falar isso, é a minha opinião. Lá eles não, a opinião deles é tipo assim, se eles evangelizar igual você falou, ele vai morrer ou vai ser preso. Hoje, talvez não é uma perseguição ainda. Ou a gente vai passar... Velada, né? Exato. Sim, cara, eu creio que uma hora ou outra isso vai apertar pra gente. Entendeu? Então, hoje nós já temos alguns irmãos que já estão dentro do contexto, né? E de fato. Mas, cara, a gente precisa ver até mesmo a beleza no sofrimento. Então, você vê que a igreja que mais cresce no mundo hoje é uma igreja perseguida. Uhum. Entendeu? O Irã hoje, é a igreja que mais cresce no mundo. Olha que loucura, E assim, pasmem, porque assim, o Irã é perseguido nível alto. Uau. Mas é o lugar que a igreja mais cresce no mundo. É loucura. E lá, a mulher, por exemplo, ela não tem voz. E esse movimento, ele está acontecendo em grande parte por mulheres. Olha só, cara. Nossa. Existem algumas mulheres Paradoxo. específicas que elas estão levantando esse movimento, cara. E isso tem sido como uma onda, assim. Que
Tá acontecendo um avivamento lá no Irã. Uau. Só que esse avivamento não é um avivamento midiático, né? Sim. Mas, cara, é o lugar que a igreja mais cresce no mundo. Isso é loucura. Entendeu? Então, a gente vê como, por exemplo, né, algumas nações que são extremamente, né, perseguidas, parece-se que o evangelho ali mais é difundido. Sim. E isso é histórico, né? Porque Lá no começo foi assim também. Porque desde quando a igreja, né, ela nasce ali, ela é perseguida. Então existe a perseguição que ela não parou, ela só está em lugares, né, por diferentes. E acontece isso. Até porque Jesus, ele disse, né, que seríamos atribulados, sabe? Nós seríamos, né, perseguidos, odiados de todas as nações por causa dele. E falando de coisa boa. Tem uma coisa que o Marco fala que, cara, isso dá aquele gelo na barriga, né? Mas você fala assim que uma pessoa não pode falar que eu morri por Cristo sem antes ter vivido por ele. E Deus, ele tem despertado muito isso, cara, né? Eu não sei se é por causa das mídias sociais, isso sempre teve, né? A gente tá falando de perseguição desde a época de que Saulo matava todo mundo e tava tudo certo. Mas esse sentimento, cara, de mártir, esse grito acerca de Maranata e tudo mais, você estando lá no Oriente Médio, poxa, onde um cara tá lá e, mano, a qualquer momento pode chegar alguém aqui e fuzilar a gente. E, cara, como é que foi viver essa experiência, assim, na prática? Fala um pouquinho pra nós, eu sei que você não pode dar detalhe, tá tudo certo. Sim. Como é que seria isso? E a galera que tá lá vivendo isso diretamente, Marco? Sim. Então, cara, é como eu falei um pouco antes, né? O missionário, essa palavra missionário nem pode ser falado lá e nem escrito nos telefones. Então, por isso que eu disse, né? Se tem alguém fazendo muito alarde, dizendo que não, eu estou aqui numa casa evangelizando, então você tem que meio que desconfiar, porque o missionário tem até um nome que eles chamam outro, até um nome de comida que eles usam para poder identificar um pro outro. iFood, daqui a pouco você vai ser assado. É tipo isso, tô brincando. Isso aí. Caramba. Então, assim, quando eu falo sobre a questão do martírio, por exemplo, é porque acaba que tem um romance sobre isso, né? De falar assim, puxa, cara, vai chegar um dia que alguém vai vir com a metralhadora na minha cabeça e eu vou dizer, eu não nego a Cristo, eu vou morrer por Jesus. Então tem algumas pessoas que romantizam isso e levam assim, cara, não, eu vou viver a minha vida aqui e quando chegar esse momento aqui eu vou ter uma unção especial para isso. Eu sempre digo que não, sabe? Porque, cara, o cara que rejeitou Cristo a vida toda, ele vai rejeitar Cristo ali naquele momento. Nossa, entendeu? Não tem, faz diferença. não tem uma ação especial. É igual aquele cara que fala assim, não, que o meu coração é lá para a África. Então ele não faz nada no Brasil. Ele acha que quando ele atravessar ali a fronteira, vai vir por osmose, sabe? Um missionário sobre ele. Que pregador, ele vai ganhar... evangelista, não, top. Não vai, cara. Então isso aí é utopia. Tipo, não vai. Sabe? O Senhor, ele vai nos preparando à medida da caminhada. Sabe? À medida da obediência. Por isso que eu falo que, cara, ninguém morreu por Jesus sem antes ter vivido por ele. Ninguém. Entendeu? Porque é aquela ideia de Paulo, né, em Filipenses ali, quando ele diz, cara, para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Então o morrer só pode ser lucro para aqueles que viveram a Cristo. Então utopia total achar que se você vivendo para suas paixões, você vai morrer por Jesus. Não vai. Entendeu? Até porque o martírio é uma construção. É uma coisa que eu falo sempre também. O martírio é uma construção. Vamos lá. Imagina uma estrada que está sendo, né, construída. Essa é a nossa vida de martírio. Uau. Né? A palavra testemunha ali em Atos, capítulo 1, no versículo 8, quando Paulo disse que nós receberíamos... Jesus disse que nós receberíamos o poder para sermos testemunhas. Cara, essa palavra poder ali, o dínamos, o dunamis, né, que é a mesma palavra derivada do dinamite, que é um explosivo que você não consegue calcular o estrago que faz. Então é algo bem poderoso mesmo, mas é com uma finalidade. E qual é, né, a finalidade? É sermos testemunhas. Uau. Então ele fala que a gente vai ser testemunha dele. A palavra testemunha ali é a palavra martureu.
É a palavra Marte. Uau! Então, cara, o que é um Marte? Um Marte é aquele que vive e entrega a sua vida por uma causa, ainda que a morte dele seja uma morte violenta. Então, tem a ver não com a morte, mas tem a ver com uma vida. Que legal. Entendeu? Ele tem a ver com uma obediência radical. Por isso que eu falo que é uma estrada. É uma estrada que a cada dia você vai construindo um pedacinho dela. A obediência sua de hoje são os pequenos sims, sabe? Daquilo que o Senhor te pede, você vai obedecendo. Então, a vida de martírio é quando todo dia você precisa morrer para si mesmo, sabe? Todo dia você precisa falar assim, cara, sim, Senhor, eu não compreendo bem isso aqui, mas eu digo sim. E o Senhor te pede algo e você entrega. São as pequenas obediências que vai construindo essa estrada da sua vida, essa estrada de martírio. Entendeu? Porque quando chegar, talvez, a consumação disso ou não, cara, você vai estar bem fundamentado. Porque não é uma novidade. Já é uma vida... Até porque, tipo assim, o martírio não tem a ver com a morte com que você vai morrer. Mas tem a ver com a vida que você vai viver. Uau! Tem a ver com a obediência, tem a ver com essa estrada que você está construindo. Então você tá querendo dizer que o missionário que acorda meio-dia não arruma o quarto dele, quer ir para as nações, ele não vai morrer como Marte? É isso mesmo? É isso mesmo que você tá querendo deixar claro aqui? Tá louco? Assim, não é por osmose, né, cara? Que loucura, cara. Não é... Obrigado por essa verdade aí, né? Porque, assim, Jesus nunca chamou ninguém que estava deitado lá na rede meio-dia coçando o dedo lá. Ele chamou trabalhadores. Então, ele chamou aqueles que estavam na labuta, sabe? Aqueles que estavam acordando cedo, aqueles que estavam... Então, ele chamou Mateus, que estava lá coletando seus impostos, Pedro, Tiago e João lá pescando. Então, ele foi chamar esses. Então, assim, o apóstolo Paulo fala que, tipo assim, a questão do martírio, para a gente poder compreender que ele não pode ser um martírio em vão. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre martírio que é em vão. Daí ele fala assim, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vale. Olha isso. Então, cara, martírio sem nenhum propósito não vale de nada. Entendeu? Isso. Ainda que eu pegasse os meus bens, sabe, e doasse aos pobres, se eu não tiver o amor, de nada vale. Nós sabemos que o amor é Cristo. É uma vida fundamentada no Cristo. Então, se eu não tiver esse fundamento na minha vida para poder viver, para poder desfrutar, né? Cara, não vale de nada, é totalmente em vão. Então, cara, o martírio não é um romance. Que loucura. Martírio é uma vida. Uau. Então, eu creio que a geração que o Senhor está levantando, sabe, para esses últimos dias, precisa ser uma geração que tenha consciência do martírio. Nossa, cara, isso é Porque forte imagina demais. comigo, falando sobre o fim dos tempos. Mateus 24:14 diz, e será pregado o evangelho do reino em testemunho. Olha só, né, para indicação. O evangelho do reino, ele vai ser pregado. De que maneira? Em testemunho. Que loucura. Em martírio. Para onde? Para todas as nações. Então, Jesus não faz ele não fala sobre uma possibilidade, ele fala sobre uma promessa. Cara, e vai ser pregado. Então, hoje, existem aí, em média, mais de 6 mil povos no mundo que não têm ainda o evangelho, que não ouviram ainda. E Jesus disse que eles vão, né, ouvir. Todos os povos vão, né, para ouvir. E de que maneira? Através do testemunho. Testemunho, olha isso, cara. Só que, beleza, eu sei que é uma promessa dessa grande colheita, né? Que vai ser o evangelho para todas as nações. E é por isso que a gente está plantando igreja, é por isso que a gente está despertando pessoas, treinando pessoas. Para quê? Para completar a grande comissão. Para poder terminar essa tarefa que o Senhor confiou para a gente há mais de 2 mil anos atrás. E Jesus, ele disse que vai ser feito. Então, até esse momento em que vai ser feito, e o momento que nós estamos hoje, existe uma jornada, né? E a jornada disso, Jesus antecede dizendo, cara, beleza, ele vai ser pregado, mas vocês serão atribulados. Nossa. Vocês serão odiados. Perseguidos.
Então, o contexto pelo qual o evangelho vai ser pregado é um contexto difícil. É um contexto hostil. E aí vem aquela frase assim, ó, você vai ter vitória. A vitória, você vem para a igreja, vem para o culto receber a vitória. O triunfalismo, né? Você acha que o triunfalismo entrou no meio do missionário hoje em dia? É lógico. Sim, porque tem algumas pessoas que acham que vão melhorar as coisas, mas a Bíblia nos ensina outra coisa. Nossa, cara. Entendeu? A Bíblia nos ensina que para que aconteça a grande colheita... Cara, vamos aqui entender uma coisa. Se a morte, se a vitória de Jesus, se é para falar de vitória, se a vitória dele na cruz foi antes, como posso usar a palavra? Se a vitória dele, antes da vitória dele, ele teve uma cruz para carregar, ele teve açoites, ele teve perseguição. Se os discípulos de Jesus, antes da vitória, da consumação, da entrega da vida dele, eles tiveram tudo isso, por que o Senhor teria que poupar as nossas vidas? Uau. Por quê? É isso. Até porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 12, ela diz assim, que nós, a igreja, ela vai vencer, ela vai ter uma vitória sobre o diabo, o anticristo, o falso, né, profeta, os aliados. Ela vai ter uma vitória sobre isso. Sim. Mas qual é que é a vitória? É que pelo testemunho da palavra, sabe? E através do sangue do Cordeiro, essa igreja ela vai vencer. Mas ela diz, face a face com a morte todos os dias, eles não amaram a sua própria vida. Nossa. Então ela está falando de uma geração, uma igreja, sabe? Que ama o Senhor até mesmo mais do que a sua própria vida. Cara. Então, então, cara, esse é o nosso caminho, entendeu? De falar, Senhor, cara, eu tô aqui, essa daqui é a minha vida, a Bíblia diz que eu sou isso aqui, e o meu caminho é um caminho de entrega. E isso se dá, cara, aqui tem, né, pessoas que vão estar, né, assistindo a gente de diversas áreas. Aqui vai ter pessoas que vão estar trabalhando em construção, outros são médicos, advogados, aqui vai ter pastores, líderes, diversas áreas. Mas nós sabemos, cara, que a nossa vida precisa estar escondida no Senhor. Sim. Nas nossas ações, atitudes, sabe? São as renúncias, sabe? Cara, eu não vou sonegar. Não, cara, eu não vou dedicar os meus olhos uma mulher que não é a minha mulher. Então, são nessas pequenas obediências, sabe? São nessas pequenas coisas. A minha esposa ela sempre fala que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Pequenas, é isso. Então, assim, às vezes a gente se preocupa com a montanha, mas a gente tropeça nas pequenas pedras ali. Ninguém tropeça numa montanha. São as pequenas renúncias diárias que vai construindo esse trilho de testemunho a Jesus todos os dias, isso, né? Perfeito. É o que eu costumo falar aqui muito, aqui com os adolescentes da casa. Eu falo, gente, não adianta você querer uma evidência em um altar se você não começa obedecendo seu pai e sua mãe em casa. Isso aí. A segunda, e eu falo para eles, às vezes, o domingo pode ser até legal, mas e a segunda-feira? Segunda-feira na escola, como é que é? A vida ordinária, né? O dia a dia. A beleza da vida ordinária, do dia a dia. E isso, Maicon, pra gente caminhar aqui pro fim, eu creio... Literalmente. Estamos caminhando pro fim. Se a gente deixar aqui, Maicon, com você... Pessoal, vocês que estão vendo aí, vocês estão anotando a placa, né? Do caminhão que tá passando aqui. O nome dele é Maicon Barroco. Você tem que anotar a placa, se você conseguir. A igreja dos últimos dias, essa vai trabalhar triunfante no meio dessa perseguição. E o que esperar, se você tivesse um conselho agora para dar para um jovem que está querendo ser missionário, qual é a primeira ou os primeiros passos para ele? Ou jovem ou para a pessoa, né? Porque a gente vê também muitas vezes as pessoas buscando a vida inteira ganhar ela, e aí quando está chegando na meia-idade fala,
afinal não tinha que ganhar a vida, eu tinha que perder ela para Cristo. É. E agora ela quer dar esse passo. O que você teria? Qual o conselho? Sim. Falando sobre os últimos dias, né, eu creio que diante de uma grande colheita de vidas, teremos também uma grande ceifa, né? Então, assim, muitos vão morrer por causa da entrega da palavra, Sim, sabe? Sim. Então, assim, estudem escatologia, é bom, continuem estudando, porque aquilo que a gente compreende do fim vai trazer um sentido para a nossa vida hoje. A gente vai saber para onde a gente está caminhando. Então é bom estudar. Mas muito mais do que saber sobre o fim, é saber como será o homem e a mulher de Deus no tempo do fim. No tempo do fim. Como. Então isso fala de um preparo da minha vida. Sabe, eu preciso me preparar. Sabe, independente da linha escatológica que você vai querer caminhar ou seguir. Mas, mano, o homem, ele precisa estar preparado. Sabe, nós precisamos voltar para o Senhor, sabe, voltar o nosso coração lá para Ele, entendeu? Então eu creio que um conselho, né, pô, talvez seria assim, cara, não perca a sua vida de oração. Esse é o primeiro conselho, sabe? Não perde por nada isso, sabe? Não deixe de ter uma vida devocional com Deus, de ter relacionamento com Ele. Sabe, de desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Cara, não deixa isso escorrer nos dedos. Não deixa com que o ativismo venha roubar esse momento. Exato. Sabe, muito mais do que a comida, do que a bebida, do que o ar que a gente precisa, eu preciso do Senhor. Preciso do Pai. Então, assim, esse é o primeiro conselho. Né? O segundo, né, conselho é, cara, estude a palavra de Deus. Cara, nós precisamos, a própria palavra nos ensina a meditar nela de dia e de noite, sabe? A palavra é lâmpada para os nossos pés, cara. É luz para o nosso caminho. Então, assim, ela nos ajuda a ver, sabe? A caminhar através de um propósito. Uau. Então, se eu não leio, se eu não tenho interesse, sabe, em examinar a Escritura, eu tenho que fazer isso. Sim, você sabe? não tem intimidade com ela, Isso, né? ainda que você não queira ser um teólogo de formação, mas, cara, nós precisamos examinar, cara, assim como Nepos Bereano, sabe? Nós precisamos examinar a Escritura para tudo aquilo que as pessoas nos falam, nos ensinam, a gente precisa saber, precisa ter um parâmetro sobre aquilo ali. Então, estudar, sabe, a palavra de Deus. Um outro conselho é buscar os melhores dons. A Bíblia nos ensina que é possível, sabe, buscar os melhores dons. Então nós precisamos buscar do Senhor essa capacitação que vem do alto, sabe, para que a gente possa ser e para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer da nossa vida, sabe, no presente hoje. Outra coisa, obedecer os processos. A gente falou sobre isso aqui. Exatamente. Então, cara, obedeça ao processo, se submete à liderança, sabe, os pastores, os líderes a qual o Senhor ele tem confiado a gente, se submeta, seja humilde, sabe, humildade não tem a ver com uma condição, né, social, mas tem a ver com o coração quebrantado, disposto a servir, sabe, talvez você tenha críticas ao seu pastor na igreja que você é, e talvez você acha que, sabe, cara, pô, meu pastor, ele é isso, é aquilo. Cara, seja um servo, ajuda ele. Uau. Já que ele é alguém que não presta, que você acha que não presta, ajuda ele. Ajuda ele que ele é o cara que mais precisa de ajuda. É isso. Porque nós, né, por liderança ou pastores, cara, a gente falha, entendeu? Então a gente às vezes não está vendo algo que alguém está ali vendo. E às vezes a gente recebe críticas, mas, cara, obedecer ao processo nos faz sermos humildes. Uau. Sabe, se quebrantar, humilhar, e o Senhor ele nos chamou e nos convidou para sermos como Ele, né? Que é mansos e humilde de coração. Então esse é um grande segredo da nossa vida. Talvez um outro tipo de conselho cara, não rasgue dinheiro, sabe? Não use o dinheiro que Deus te deu, sabe, com coisas fúteis,
sabe? Mas usa o seu dinheiro para a glória de Deus, Uau. sabe? Se você é de alguma área, usa para comprar ferramentas, para que você possa, sabe, expandir aquilo que Deus ele tem te dado, sabe? Outra coisa, seja perseguidor da vocação que Deus te deu. Então, cara, a vocação, ela tem muito mais a ver com aquilo que você é do que com aquilo que você faz. O apóstolo Paulo disse para a gente andar conforme é digno da vocação com que fomos chamados. Sim. A vocação ali é uma palavra grega chamada kalel. O que é o kalel? É um chamado que é maior do que a sua própria vida. Então, quando ele fala sobre esse chamado que é maior do que a nossa própria vida, Sim. ele é maior do que os nossos sonhos, projetos e tudo. É aquilo que o Senhor já tem para nossas vidas. E como eu sei da minha vocação, eu preciso voltar meu coração ao Senhor, oração. Por isso que a oração é a chave. Oração é a chave. Porque nenhum livro ele vai indicar a vocação celestial que Deus tem. Sabe? Somente o Senhor ele vai te falar isso. Então é necessário desfrutar. Só para criar uma tabela, né, para imaginária, né, para uma linha, né, para imaginária, existe o id, né, aquilo que o Senhor ele nos chamou, né, para o mundo. Mas antes disso, existe a vocação. Eu não posso ir de qualquer maneira. Eu acho que, resumindo a conversa nossa. Exato. Então, antes de ir, eu preciso saber quem eu sou. E isso fala de processo. Exato. Mas, para saber quem eu sou, orar. Oração. Porque a oração, ela vai indicar a pessoa que eu preciso ser. E aquilo que eu sou, reflete naquilo que eu faço. Nossa. Então eu caminho não como alguém que não sabe para onde está indo, mas eu tenho origem e eu tenho a finalidade. Então se eu tenho isso, eu tenho tudo. Já tenho tudo. Porque aquilo que eu falo, as minhas estratégias, o meu coração está voltado a uma pessoa, a Cristo. Então ele é o meu fundamento, eu estou caminhando sobre isso. Então, um conselho básico, seja perseguidor da sua vocação. Vi na história pessoas que fizeram o que você faz hoje. Uau. Então, se o Senhor te chamou hoje para você poder supervisionar trabalhos em determinada área, se o Senhor te chamou, cara, vê na história quem foi fiel ao Senhor, vê seus erros, acertos, sabe? Estuda sobre isso, seja um especialista naquela causa que o Senhor tem colocado no coração. Entendeu? Se é no caso, né, para adolescentes ou crianças, se você tiver algo, cara, procure alguém que faça isso e vê seus erros e acertos. Uau. Estuda, examina, vá ler livros sobre isso, sabe? Seja um perseguidor à vocação. Sim. Porque aqueles que não sabem quem é, eles fazem tudo. E a gente não foi chamado para poder atender necessidades. A gente foi chamado para fazer aquilo que o Pai está fazendo. Que nos foi dado. Isso aí. Então, a gente precisa se submeter ao Senhor nisso. Então, cara, você ser um perseguidor da vocação é como se alguém, quando pensasse sobre determinado assunto, ela vai lembrar de você. Uau. Por quê? Porque você gastou a vida nisso, você está gastando a vida naquilo que o Senhor te chamou. Então, a gente não é o especialista de tudo, a gente é uma parte do corpo. Bem definida. Bem, né, por definido. Eu não tenho que fazer tudo. É isso. Né? Por isso que eu preciso de vocês. Entendeu? Isso. É por isso que cada um precisa, né, pôr um do outro, porque eu não sou especialista de tudo. Então nós temos que ser humildes também, de falar, não, cara, essa não é a minha pegada, área. né? Não é, mas eu conheço alguém que é. Que loucura. Então você vai entrar nesse... Eu conheço alguém que é, sabe? Tipo assim... Eu vou falar com ele, Isso. eu vou pegar aquela parte dele. Isso aí. Essa é a construção. Então, cara, ser um perseguidor disso, Ser um sabe? Perseguir do mesmo. chamado. Cara, eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem da minha vida. Eu vou perseguir ela. Uau. Então, esses são conselhos básicos. Existem outros, mas eu acho que esses são conselhos básicos, cara, para você ter uma vida na missão, Que loucura, sabe? Marco. Conforme o Senhor quer. E sempre olhando para o Senhor, cara. Sempre olhando que Jesus deixou tudo ali escrito. Não precisa inventar mais a roda, não. Inventar Mais a roda. Nada. É só... Só rodar. Só. A roda já... Meu Deus. Basicamente, você que assistir esse podcast agora, você pode pegar sua mochila, colocar suas coisas, não esqueça a escova de dente, você pode ir para as nações, Não, porque... Não, tá louco. Cara,
Poxa. Não, eu ia aqui mais fácil, aqui, ó, mais pronto Não, tempo. pelo amor de Deus. Pessoal, esse foi não, ele é ainda, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Maico Eu Barroco. preciso de você. Tá louco. Cara, mais uma vez, Que alegria, deixa eu cara, pegar tá na aqui sua com mão aqui, vocês, vou até mano. chegar meu microfone aqui. Que honra. Nossa, alegria demais. Privilégio. Honra. Alegria, Não, cara. privilégio. Tem base um negócio desse? Tem base não, Cê tá senhor? doido. Gente. Ô, Maico, obrigado de Amém, coração cara. por ter dividido aquilo que você vive, né, cara? Que você carrega, obrigado. É tão legal que você vê o que ele tá falando aqui, você vai ver, acompanha um tempo, já você fala, pô, nada mudou, o cara tá na mesma, o cara tá ali, ó. Toque. No mesmo toque, batido no da mesmo lata. batido, pra glória de Deus. Passos curtos e firmes. Mas Aí, ó, e constante. o É a profeta nossa da vida. casa aqui diz assim, que uma carroça vazia, ela passa e faz muito barulho. Mas uma carroça cheia, por onde ela passa, ela deixa uma marca. É isso aí. E eu acho que essa é a sua vida hoje, sabe? Amém. Trago pra nossa geração Que uma isso, marca. pastor Wesley. Não, mas eu vou comprar uma carroça, Mas porque você fala, eu Não, isso aí é crédito do pastor Fábio, Poxa, o pastor da casa. tá louco. Sim. Ele fala isso e a sua vida, Maicon, tem sido uma referência pra nós. Hoje, igual você falou, alguém vai falar de missão, o Maicon, eu vou ver o Maicon, eu vou ver o que ele tá falando, eu vou ver o que a vida dele tá pregando. E obrigado por você continuar com esse coração, Amém, igual o cara. Rafael disse, esse tempo todo. E o que você depender, precisar de nós estaremos aqui. Amém. Por favor. Porque a sua vida, nós precisamos dela. Nós precisamos do que você carrega. Igual o AP falou no sábado, no domingo, vamos sugar ele aqui. E então, que você continue sendo Amém, cara. tendo essa vida com Deus e nos mostrando É. como ir além das quatro paredes. É. Indo aos que não estão alcançados. Ô, ainda. galera, você que sabe a vida do John Wesley de Cole, do Jonathan Edwards, dos Moravianos, cara, olha pra vida do Michael. É o cara atual, entendeu? Fala, Michael, como é que é isso? Me ajuda, eu quero ir, quero fazer, grande herói quero da ser. fé. Um grande herói da fé, vivo, graças a Deus. Amém, é sobre cara. isso, Vamos Michael. lá correndo, né? Agradeço aí por receber a gente aqui na família, né? E, cara, poder desfrutar de tudo aquilo que Deus está fazendo aqui, cara, a partir de Lisboa aqui, né? Pois Lisboa ia partir, né? Hoje a família já está crescendo. Tá crescendo, graças a Deus. Graças tá a crescendo. Deus. E eu creio que, cara, o Senhor ainda tem algo, sabe, poderoso a continuar a fazer aqui. Amém. E obrigado por deixar eu fazer parte. Que isso. Uma alegria grande. E a gente vai movendo tudo aquilo que o Senhor tem Amém. chamados. Eu oro por Portugal há 20 anos, cara. Uau. Uau. Então, estar aqui nessa nação, a nação que eu sei que um dia o Senhor ele vai me trazer. Uau. Então, é uma alegria, sabe, estar aqui, cara. Portugal, para mim, é algo, Meu Deus. sabe, é minha descendência e agora poder estar aqui é uma alegria mesmo. Uau, que loucura. Cara, se você é a nação está de portas abertas. Eu pra você. cheguei, daqui a pouco se você cortar, corta. Não. Mas eu cheguei em Braga, aí o Senhor, quando é que você vai me trazer pra cá? Na hora que eu chego em Braga, tem lá, Cidade do Barroco. Falei, oxe, então é aqui. Mas né? Oh, meu Deus. Já? Porque lá é a cidade, né, pô, das obras, né? Porque meu Exato. sobrenome é Barroco. E lá Nossa. tem... Que veio aqui de Portugal. E Braga, Poxa. graças a Deus, Deus está balançando. Eu vejo que, Maicon, Deus está trabalhando, agitando as águas em Portugal. Desde o norte ao sul, Sim. no centro, aqui nas portas de Lisboa. E eu creio que daqui Deus vai fazer algo novamente na Europa. Eu creio, Então, eu creio nisso. será sempre bem-vindo. Foi igual- Ajuda é sempre Foi bem-vinda. igual quando eu cheguei, né, cara? Logo, aí já ouvi uma pessoa falando, pouco tempo que eu tava, fiquei, é um rafeiro. Cara, eu fiquei tão feliz, bicho. Falei, não, tão bem recebido depois. O rafeiro depois O que significa rafeiro? É o vira-lata. Achou eu virar lá. Ô, gente, depois dessa aqui não tem como não. Nós vamos embora, mas é assim, olha, você que assistiu esse podcast, riquíssimo, eu tô aqui feliz demais. Tô igual um pinto no lixo, aquela expressão brasileira. Não tem nem como. De felicidade e tudo mais. Pega esse link, cara, encaminha no grupo da missão, no Por grupo da favor, igreja, por favor. encaminha pro seu amigo crente, pro desviado, pro ateu, encaminha pra todo mundo pra conhecer um pouco da experiência da vida do Maico. Deixa aqui também um abraço, um beijo pra igreja do Maico, igreja na cidade. Igreja na cidade, Maceió. Olha só, Uau, coisa linda. beijo, Um gente. beijo pra todo mundo aí. Meus irmãos, doido pra Íris conhecer Global, vocês. Íris Maceió,
Iris. Vários. Iris. Tá com o bottom aí, você já zerou a vida, olha aqui, tá? gente, que eu Você ganhei. zerou a vida aí Feliz já. demais. Então, no mais é isso. Acompanhe os próximos episódios que vai soltar aí. Agradeço vocês, os meninos aqui que são impecáveis. Obrigado, vocês são demais. E é isso. Mais alguma coisa, Pé? É tudo. Tá tudo É certo? tudo. Então, até o próximo e beijo pra vocês. Tá barato demais. Deus Tchau, abençoe, tchau. gente. Tchau, tchau.